Boa noite, queridos irmãos em Cristo. Mais uma vez reunidos para a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, da Casa Espírita Ana Luz. O Evangelho escolhido para hoje é Meu Reino Não É Deste Mundo, item 1 e item 2. Pilatos, tendo encontrado de novo no palácio e feito vir a Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Item 2, a vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como uma meta que a humanidade irá ter como devendo construir objeto das suas maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a este grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreende ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ter sido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Que assim seja. Que bom esse Evangelho, vida futura. Meus amigos, que todos tenham uma boa noite e que todos reflitam sobre a leitura de hoje, a nossa vida, que é nosso mundo, a nossa casa, a nossa vivência não é aqui. Aqui é apenas uma passagem, todos sabemos. A nossa vida futura nos espera. Portanto, vamos nos aperfeiçoar todos os dias para chegarmos lá, no outro lado, uma boa quantidade de virtudes, que é a moeda que a gente tem que levar. Até o próximo encontro. Boa noite e fique com Deus. Boa noite, amigos do Ana Luz. Estamos nós aqui mais uma vez para contribuir com as nossas palestras de quarta-feira. Mais uma vez com o tema tirado do livro Caminho, Verdade e Vida, Reflexões de Emmanuel, psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Desta vez com o tema da 16, que trata de endireitar os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isso foi dito por João Batista em João, capítulo 1, versículo 23. Diz Emmanuel: a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam por benefícios do Cristo, clamam por sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro no rogo sucessivo? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Não compreendem que, através dos mensageiros generosos de seu amor, o Cristo se encontra, em cada dia, ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes
dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos aos conselhos de João, endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego das paixões avassaladoras no campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar tuas atividades, endireitas os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaz as sombras que te rodeiam, enceti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Mais uma vez, o texto bastante sucinto de Emmanuel traz enormes significados para nossas vidas. O conselho do sábio espírito, nosso sempre bom Emmanuel, vem na nossa direção buscando que nós façamos primeiro a lição de casa. O conselho de endireitar os caminhos, endireitai os caminhos, diz ele, o João Batista dizendo, era parte da preparação da vinda de Jesus, mas continua real durante e depois da vinda do Mestre. Porque, como o próprio Mestre recomendava, é necessário que nós tiremos primeiro a trave do próprio olho para depois reparar no cisco do olho do irmão. É nessa mesma medida que a espiritualidade nos ensina que somos como nos fazemos. E na medida que semeamos uma semeadura que é opcional, se semeamos boas coisas, colheremos boas coisas. Se semeamos más coisas, colheremos as más coisas. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. E é exatamente proporcional àquilo que nós semeamos. O semear, pela doutrina espírita, são os nossos pensamentos e sentimentos, muitas vezes projetados em nossas palavras e em nossas atitudes. Emmanuel, muito sabiamente, questiona o fato de estarmos sempre rogando, pedindo auxílio de Jesus, da espiritualidade, mas muitas vezes sem fazermos a nossa parte. Aquele que roga a espiritualidade, mas não estuda a doutrina, não busca as referências morais do Cristo para iluminar a sua vida. Então, insiste o bom conselheiro espiritual a nos recomendar que primeiro tratemos de corrigir nossos pensamentos, de alinhar as nossas obras com a caridade e com o serviço ao próximo. Cumprindo a lei divina, todos nós, à medida que caminhamos nessa direção, resgatamos, ao passo que expiamos pelas nossas dificuldades, nos fazemos reposição do bem que recebemos pela vida e pela oportunidade de serviço. Vejam que ele diz, muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos revaladouros do erro sistemático. Então, se nós estamos, e aqui não vale pensarmos apenas no crime, no conceito restrito de crime, mas de todos os erros, de todas as mazelas, as ofensas que perpetramos, a falta de sensibilidade para com o próximo, as faltas de cumprimento da nossa missão de caridade e fraternidade junto aos irmãos. Lembrando que a caridade aqui que nós falamos não é a caridade da esmola em si, de darmos o que nos sobra, mas a caridade real, de vivermos segundo os ditames da lei divina, do amor ao próximo como a nós mesmos. Isso significa que a caridade se transforma em benevolência, uma benevolência que começa com a cordialidade no trato com as pessoas,
com adoçarmos um pouco mais a palavra e as nossas atitudes para nos aproximarmos do próximo, seja ele quem for, com docilidade, com compreensão, com tolerância. E isso nos leva ao segundo passo da caridade, que é a indulgência. Nós estamos no mundo moderno muito afeitos a julgar, a caracterizar segundo tribos, segundo setores, segundo ideologia, segundo porte físico, enfim, segundo uma miríade de classificações que estão subjetivamente gravadas no nosso ser, na nossa mente. É preciso superar isso e olhar para os nossos semelhantes como sendo nossos irmãos, irmãos em Deus, Pai de todos nós e que nos ama igualmente a todos, independente dos nossos erros ou do grau dos nossos erros. Por fim, o perdão completa a tríade da caridade com a benevolência, a indulgência e o perdão, nos proporcionando um viver reto. É aí que o profeta tem razão em primeiro endireitar nossos caminhos. Como desejar um mundo melhor se nós não produzimos atitudes melhores? Como aspirar à promessa de Jesus de uma salvação se não fazemos discrição e se não fazemos progresso do ponto de vista moral, melhorando a nossa sabedoria em distinguir aquilo que é certo do que é errado? E isso é sensibilidade que só pode ser adquirida pela prática. A prática de percebermos nossos próprios pensamentos e sentimentos para tomarmos sempre decisões coerentes e conscientes em direção aos nossos convivas, às pessoas que convivem conosco, seja a nossa família, dentro do lar, seja no escritório, os colegas de trabalho, enfim, nas nossas relações de uma maneira geral, de amizade ou de conhecimento recente, precisamos tratar as pessoas com cordialidade, indulgência e sempre estarmos dispostos, propensos ao perdão. Por fim, Emmanuel ainda recomenda: se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência. Significa que se nós queremos Jesus na nossa vida, temos que assumir o compromisso de, no mínimo, estarmos atentos às recomendações que ele fez, de fazermos a semeadura olhando sempre para frente, nunca para as mágoas e rancores do passado. Se alguém nos tira a capa, que nós entreguemos também o manto, e assim sucessivamente estarmos atentos às recomendações de Jesus, principalmente olhando que frutos dá a nossa árvore de vida, porque uma árvore boa gera bons frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos. Portanto, meus irmãos, observando em nossas vidas as oportunidades de cumprirmos os ditames da norma cristã, de amarmos ao próximo como a nós mesmos, de estarmos vigilantes, atentos aos nossos próprios pensamentos e sentimentos, é que vai nos possibilitar, durante a oração, uma amplitude e uma sintonia com a espiritualidade que certamente, neste nível, vai responder aos nossos apelos. Sejamos francos. É primeiro fazer a lição de casa. Estarmos dispostos a ser melhor hoje do que fomos ontem. A fazer todo o bem que nos seja possível fazer, para depois exigir e, quem sabe, esperar uma resposta mais adequada da espiritualidade. Lembrando sempre que esse texto, como em outros, Emmanuel faz brilhar, né, com muita intensidade o fato de que nós navegamos nas energias que nós mesmos entregamos ao mundo. Uma boa noite a todos. Não esqueçam de deixar o like e curtir e indicar para outros amigos, porque o Centro Ana Luz se fortalece com esse ato tão simples. E não esqueçam de indicar que se inscrevam no canal para participar desses nossos diálogos de toda quarta-feira. Um grande abraço, uma boa noite.